Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Se você me acompanha pelo YouTube, se você me acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, bem-vindo à reflexão diária do Santo Evangelho. Para você entender esse Evangelho de hoje de uma maneira ainda melhor, mais clara, eu aconselho você a assistir o Evangelho de antes de ontem, né? Porque Jesus edificou a Igreja Católica. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, o link. Você clica no link e você assiste esse vídeo de antes de ontem, o Evangelho de antes de ontem. O Evangelho de hoje é tirado de São Marcos, capítulo 8, versos do 22 ao 30, do 27 ao 33, certo? No Evangelho de hoje, nós poderíamos pensar como tema: por que Jesus edificaria um homem pecador, né? Colocaria um homem pecador como o líder da igreja? Por que isso? Como ele poderia conduzir a igreja se ele é pecador? Se ele é falível, se ele é falho, né? Então vamos lá. Versículo 27. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos. Então Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Jesus pergunta, Jesus quer a opinião da humanidade, pelo menos do povo, do mundo, das pessoas da época de Jesus. Jesus pergunta aos seus apóstolos: o que os homens dizem que eu sou? Né? Por que Jesus faz essa pergunta? Para saber, né, o que é que as pessoas estão pensando dele, quem ele é, né? Se compreenderam a sua missão, a sua vocação, se compreenderam por que ele veio a este mundo. Versículo 28 vai dizer: eles responderam: João Batista. Outros dizem que tu és Elias. Outros ainda que tu és um dos profetas. Então aqui as pessoas estão divididas. As pessoas estão cada um com o seu pensamento. E aí cada um diz a sua opinião sobre Jesus. O que eles pensam ser Jesus. Só que nós vimos que Jesus mandou tomar cuidado com o fermento dos fariseus e dos herodianos e dos saduceus. E que fermento era esse? Jesus deixou claro que eram os ensinamentos deles. Logo, cada pessoa aqui tem uma opinião sobre Jesus. E aí é onde entra a grande sacada de Deus. Quando eu digo sacada, estou falando numa linguagem humana, mas aí é onde entra o propósito de Deus para a vida de Pedro. Veja, versículo 29. Jesus pergunta aos seus apóstolos: e vós? Perguntou ele: quem dizeis que eu sou? E vocês, quem dizeis que eu sou? Pedro, veja, Pedro, tomando a palavra, Pedro sempre toma a palavra. Pedro sempre toma a iniciativa. Pedro tinha uma vocação para a liderança natural. Era da pessoa de Pedro, era do caráter de Pedro, né? Era da personalidade de Pedro. Essa vocação, essa inclinação para a liderança. E Deus faz uso dos nossos dons naturais também para preencher a nossa vida com a graça e com os dons sobrenaturais. É tipo, por exemplo, não sei se você já assistiu aquele desenho animado que mostrava um marinheiro, né, chamado Popeye, que ele era um pouco fraco e quando ele comia o espinafre ele ficava forte, né? E ele conseguia vencer tudo. Então, Popeye tinha dons naturais. Mas para ele vencer o Brutus, por exemplo, ele tinha que ganhar uma força sobrenatural. E ele vencia essa luta. O que acontece com Jesus, na pessoa de Pedro, é algo bem semelhante. Então, eles responderam, João Batista, e vós? Perguntou Jesus, né? E vós? Perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Pedro
aqui recebe esse espinafre de Deus, ou seja, essa revelação de Deus, esse dom sobrenatural de Deus. Pedro respondeu: Tu és o Cristo, tu és o Cristo. Lá na São Mateus 16, São Mateus vai colocar na frase de Pedro, na boca de Pedro, uma palavra ainda maior, né? uma resposta ainda mais completa. Ele vai dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és o Messias. Mateus vai dizer que Pedro falou: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. No versículo 30, Jesus vai dizer, então, aqui em Marcos, vai dizer, então proibiu-os severamente de falar a alguém a seu respeito. Lá em São Mateus, vai dizer que Jesus diz: Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi um ser humano que te revelou isso, que não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. Ou seja, mesmo Pedro, com todos os seus dons para a liderança, a sua vocação, a sua, vamos dizer assim, que os seus atributos para ser líder, mesmo assim Jesus revela: não foi um ser humano, ou seja, não foi tu naturalmente que descobrisse isso, não foi ninguém que te contou isso, mas foi o meu Pai que te revelou. Ou seja, Pedro já tinha alguns dons, né, naturais, bons, o de liderança, por exemplo, mas ele recebe de Deus dons sobrenaturais. Ou seja, é como que o espinafre do papai. E aí, ele revela quem é Jesus. Só que esse Pedro, logo na continuidade do evangelho de hoje, veja o que acontece com ele. E começou a ensinar-lhe, Jesus começou a ensinar os apóstolos depois que Pedro revela essa grandiosidade, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. E começou a ensinar-lhes: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitá-lo, né? Ressuscitar. Dizia isso abertamente. Pedro, que tomou a palavra e agiu por meio de Deus, por uma ação divina, Pedro tomou a palavra e disse que Jesus era o Cristo. Agora Pedro toma a palavra e age por conta própria. Veja, Pedro chamou Jesus à parte, ao lado, e começou a recriminá-lo. Ele, Jesus, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo: Arreda-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. E aqui se mostra que quando Pedro foi agir naturalmente, levado pelo seu impulso natural de liderança, Pedro agiu segundo os homens, segundo a mentalidade dos homens. E aí é onde eu digo, meus irmãos, quando a igreja diz que um homem como o Papa Francisco, por exemplo, foi escolhido por Deus para ser sacerdote da igreja, para conduzir toda a igreja, é porque quando ele vai falar algo sobre fé e moral, lembra do exemplo que eu dei do espinafre, né, de Popeye, e ele ganhava uma força sobrenatural e vencia todas as batalhas? Quando o Papa vai falar ex cátedra, ou seja, vai dar um ensinamento, né, sobre fé e moral, sobre doutrina, podemos assim dizer, ele recebe o espinafre de Deus da infalibilidade. Ele se torna infalível quando vai falar, quando vai exercer o ministério petrino para ensinar uma verdade de fé à igreja ou uma verdade de moral. Aí é o Espírito Santo que está agindo no homem Pedro, como agiu para revelar que Jesus era o Cristo. Pedro poderia dar uma resposta como
o mundo estava dando, Pedro poderia dizer, ó Senhor, eu acho que também tu és, sei lá, um dos profetas que ressuscitaram. Pedro poderia dizer isso? Poderia, se ele fosse agir naturalmente, como ele disse, olha, o Senhor não vai morrer, eu não vou deixar que isso aconteça. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Só que a resposta sobre Jesus, sobre quem é Jesus, que Pedro precisava dar, não era uma resposta subjetiva. Era uma resposta que deveria ser concreta, deveria ser dogma para todos os seus apóstolos, para todos os seus seguidores, para aqueles que estariam ali ao redor de Pedro. Tanto é que quando Pedro tenta tirar Jesus do projeto da salvação, que era ser preso, ser morto, ser condenado e depois ressuscitar o terceiro dia, quando Pedro pensa em tirar Jesus, veja, ele, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, Jesus olha para os discípulos e vê aquela atitude de Pedro. Ou seja, se Pedro fez isso, os discípulos iriam entrar na onda. Principalmente porque Jesus tinha acabado de elogiar Pedro, que tinha dito uma resposta verdadeira de que ele era o Messias, que Jesus era o Messias. E essa resposta impactou o coração dos demais. E quando logo em seguida Pedro tenta tirar Jesus do projeto da redenção, essa atitude de Pedro iria infectar, iria impactar, iria motivar os apóstolos a pensarem também igual. E aí ele iria levar todos os outros contra o projeto de Deus. Lembra de Satanás no céu? Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7. Houve uma grande batalha no céu. Satanás se rebelou contra Deus. Automaticamente, muitos dos anjos que estavam ao seu redor foram contaminados pela rebelião de Satanás. Assim também Pedro. Se Pedro dissesse, olha, não vai, o Senhor não vai para a cruz, nós não vamos deixar. Os outros apóstolos iriam pensar a mesma coisa. Iriam querer fazer a mesma coisa. É por isso que lá na frente, quando Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco para impedir que Jesus seja preso, Jesus vai até Pedro e diz o que a Pedro? Pedro, guarda a tua espada. Quem vive pela espada morrerá. Ou seja, deixa Pedro, deixa. Esse é o projeto do meu Pai para salvar a humanidade. E Pedro só vai compreender isso lá para frente, quando Jesus vai dizer, Simão, Simão, Satanás pediu para vos peneirar, para peneirar todos vocês, como se peneira o trigo. Mas eu orei por ti. Por que ele não disse eu orei por todo mundo? Ele diz eu orei por ti, para que a tua fé não se desfaleça. E quando tu te converteres, confirma aos teus irmãos. E isso aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus perdoa Pedro. João capítulo 21, versículo 15. Simão, tu me amas? Pergunta 3 vezes. Apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. E lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Pedro está unido junto com a igreja, 120 pessoas. Pedro está unido com a igreja e depois da descida do Espírito Santo, quando Pedro é cheio do Espírito Santo, aí agora sim, Pedro é um novo homem, conduzido pelo Espírito Santo, não mais conduzido pelos seus impulsos, como aconteceu aqui. Ele vai dizer, ele porém, voltando-se, Pedro, dizia isso abertamente, Pedro chamou de lado e começou a recriminá-lo. Aqui Pedro estava agindo pelos seus impulsos. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro já está repleto do Espírito Santo e está agindo pelos dons do Espírito Santo. Inclusive, o dom da infalibilidade, o dom de ensinar aquilo que é verdadeiramente o projeto de Deus e quem é verdadeiramente a pessoa de Jesus. Tanto é que depois do discurso de Pedro em Atos dos Apóstolos, cheio do Espírito Santo, Pedro dá toda uma doutrina sobre Jesus e aí diz que se converteram 3.000 pessoas naquele exato momento. E aí quando Jesus diz, quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. Pedro, em Atos dos Apóstolos, confirma os demais apóstolos também com o seu discurso. Né? Então assim, por que Jesus escolheu um homem pecador para conduzir a sua igreja? Porque todos nós somos pecadores. Porém, Jesus escolhe pessoas e a essas pessoas ele capacita com dons espirituais para conduzir, para realizar o seu projeto de salvação para a humanidade. Né?
Então, é isso, né? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê fé e nos faça compreender quem de fato é São Pedro e qual o seu papel na Igreja Católica. E agora, sucessor de Pedro, o Papa. Quem é o Papa e qual o seu papel? É um homem, como todo outro qualquer, pecador, né? Falho. Porém, quando vai falar sobre quem é Jesus, fala com infalibilidade, porque recebe do alto uma revelação divina. E aí, aquele homem fraco recebe um espinafre espiritual e se torna capacitado para toda boa obra. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.